sabemos que o governo estabeleceu meta de reestruturação de carreiras no governo Lula, foi de uma forma homogênea, não dessa forma que aconteceu aqui no Arsenal, por exemplo, na Marinha, nos órgãos industriais. E o que acontece? Em 2008, você sabe que foi feita uma carreira, porque aqui foi tratada uma questão da área fim, correto? A área de produção e a área de não produção. Essa é a realidade. Mas só que em 2008, o Ministério da Defesa faz uma carreira para o Hospital das Forças Armadas, que é área fim. Qual é a área fim de um hospital? Saúde. E quem trata de saúde? Todos os profissionais da área de saúde. Positivo. Mas lá, os agentes administrativos, como muitos aqui, foram classificados como técnicos administrativos. Está na carreira. Eles foram tratados dentro de uma organização de carreira. E aqui? Como o próprio almirante falou corretamente, no navio todos estão dentro de uma missão. E o órgão, como o Arsenal, não pode tratar os servidores como foi tratado dessa forma, porque em 2008, após a construção da carreira de tecnologia militar, o Ministério da Defesa usou outro critério para outro órgão. Então nós observamos, que por que foi feita lá no HFA a inclusão de todos, inclusive foi tratado o pessoal empregado público, foram tratados também. Então você observa que existe brechas dentro da própria Ministério da Defesa para que se faça correções, exatamente, distorções de carreira. Exatamente. E isso, inclusive, é sinalizado pela ministra Miriam Belchior, exatamente do Ministério do Planejamento, com relação a distorções de carreira. E o nome disso se chama distorção de carreira. A Marinha, nós quando estive com o comandante da Marinha atual, nós conversamos sobre isso, exatamente apontando para a administração pública. Eu não posso apontar para o que a Marinha somente acha. Essa é uma realidade. Vocês também não podem apontar só o que a Marinha acha. Vocês seguem as normativas, as leis, os segmentos da administração pública, não é verdade? Estabelecidos pelo Ministério do Planejamento e demais órgãos oficializados. Então, o próprio Ministério da Defesa faz uma carreira em 2008, após 2006, a carreira de tecnologia militar, do plano de carreira, e inclui os servidores da agente administrativo como técnico administrativo e com salários elevados. Então, nós vemos aí posicionamentos dentro do próprio Ministério de forma distorcida, sem ter realmente uma diretriz. Então você não pode dizer que você não pode seguir uma linha para um órgão, outra linha para outro órgão, outra linha para outro órgão, quando tem administração pública que sinaliza isso. O gestor, ele tem que entender que a instituição foi prejudicada. O próprio almirante Pinto Corrêa, que foi diretor desse arsenal, sinalizou isso em 2006. E o próprio almirante Arthur Campos, em janeiro desse ano, novamente manifesta aí, através de um ofício, dizendo que os servidores realmente precisavam ser enquadrados. Não sou eu que estou dizendo de almirante desse arsenal. Positivo. Autoridades e o órgão é isso aí, Carlão, é isso aí. que fez isso. A outra pergunta é, se o auxílio alimentação, sobre auxílio alimentação, nós temos 210 órgãos de administração pública do Executivo. 209 pagam auxílio alimentação, independentemente de rancho ou não, no caso da Aeronáutica e do Exército. A verba é distribuída para todos os órgãos, sem exceção. É isso aí, Carlão. Só a Marinha que não paga auxílio alimentação. Será que nós somos tão certos assim? É isso aí, Carlão. Em relação à primeira pergunta, o que eu posso dizer é o seguinte: a DP Civil, como a diretoria especializada, a gente trabalha dentro das técnicas, da norma, de como tem que ser feito o que é exigido da gente. Então, aqui foi citado, a gente inicialmente mandou o projeto de criação da carreira englobando todo mundo, os cargos,
eles alterariam o nome, passariam os técnicos de pessoas de intermediário, chamaria técnicos de tecnologia militar, e isso foi alterado lá na frente, seguindo a parte técnica do processo, né? Então, só que o processo, qualquer processo de projeto de lei, esse da portaria do enquadramento da carreira de tecnologia militar, esse da gratificação de desempenho ou da gratificação de qualificação, qualquer processo, ele passa pela parte técnica, que é aí onde que a gente pode opinar, a gente pode sugerir alguma coisa, e também ele é encaminhado, lógico, tem a questão política, né? Essa questão política aí já não foge da alçada da gente, né? Então, eu não posso, por exemplo, dizer, eu também concordo com você, né? Eu também gostaria de estar enquadrada na carreira, que todo mundo tivesse, mas o Almirante já disse aqui, o posicionamento da Marinha é diferente, é isso, então, que se leva para frente na reunião. O posicionamento, uma coisa é o pessoal, o outro é o posicionamento do órgão. Tá? Então, eu concordo com você. Por que o HFA saiu com um plano diferenciado logo depois de a gente ter ouvido várias respostas negativas do que eles puderam fazer, né? Eu não posso responder, eu não sei. O Ministério da Defesa, eu acho que, exatamente, você falou que gostaria, mas você não pode porque você não está no órgão industrial. Não é OMPS. Nós estamos no OMPS. Positivo. Juridicamente, você não ganharia. Positivo, Carlão. Mas os servidores que estão dentro do próprio órgão, ser tratado tem direito. O próprio diretor daqui colocou na sua manifestação tem direito. Que diz que os servidores foram considerados de segunda categoria. Bem, Carlos, eu vou entrar nessa primeira um pouquinho para complementar um pouquinho o que você falou e vou depois responder a parte do conselho de alimentação. Tá? Você não estava aqui quarta-feira, né? A quarta-feira eu falei longamente sobre o conselho de alimentação. Respondi. Ah, foi ontem que eu falei? Ah, então foi ontem que você não estava, né? Mas eu repito, porque tem gente que não estava. Bem, em relação a essa parte, como eu falei aqui, eu achei extremamente injusto como foi feito, o que norteou a criação da carreira. Tá? Eu achei, mas o que eu acho não adianta. O certo é descrever lá. E escrever. Tá? Eu não tá. Você participou do grupo de trabalho aí em 2005, 2006? No final de 2005, eu fui a algumas reuniões já na final. A Luciana sabe melhor que ela participou dessas discussões todas lá, muita gente lá do PCM, e gente representante do TGP, e gente representante do sindicato, inclusive, né? E teve representante nacional também, teve? Teve, gente. Né? Então, você participou. Então você sabe melhor do que eu como é que foi aquele baile de horrores que ocorreu e foi criado essa carreira. Eu não sei, eu estava na Argentina, ainda bem. Eu ia ficar muito frustrado ou muito estressado se eu estivesse participando, se eu fosse diretor do PCB na época. Eu ia defender essas posições que eu estou defendendo agora. Das duas, eu ganhava, ou ia ser preso, ou ia Duvido. sair da Marinha. Duvido. É ruim. Mas isso aí agora é ruim de fazer isso. O relevante é que foi ensinado. Eu sei o seguinte: todos os pleitos que a Marinha tentou no Ministério do Planejamento para reenquadrar, fruto das várias demandas do Arsenal, né, e teve chance na época de botar isso tudo. Aí depois que viu o plano, começou a botar várias coisas lá, nós negamos nega, certo? Ministério do Planejamento. Então quem negou não foi a Marinha, foi o Ministério do Planejamento. Quem negou foi o Ministério do Planejamento. Negou para a gente, mas liberou para o HFA. É injusto? Procedimento, mas é do governo. Tem que questionar o Ministério do Planejamento em relação a isso. Tá? O posicionamento da Marinha, aí sim, isso é posicionamento da Marinha, e cabe a nós não aceitar, não concordar, não, mas é o posicionamento da Marinha. Né? É que o pessoal do PGPE não será enquadrado mais na carreira de tecnologia militar. O que eu falei para vocês agora, esse é o pensamento da Organização Naval. O pessoal do PGPE, a gente quer enquadrar, a Marinha quer enquadrar nesse novo plano, na proposta de novo plano do Ministério da Defesa. Então, esse é o problema. Tá? Isso começou errado, está errado. Eu reconheço que a maioria das reivindicações, quase todas, para não dizer todas, são justas, tá? Mas
a Marinha decidir isso. Tá? Qual é a competência da Marinha? Isso é do planejamento, que também não está coerente com outras decisões dele. São questões políticas. Né? Esses vários expedientes que já fizeram, né, que o Carlos se referiu, do almirante Pico Correia, que também, do almirante Arthur Campos, que